Olá pessoal, mais uma vez eu estou de volta, pela primeira vez com um post de vídeo. Hoje eu vou falar de uma função que é muito importante em qualquer ambiente empresarial. É a função PROC-V do Excel. Todo mundo morre de medo dessa função. Sempre, em todos os meus treinamentos, toda empresa que eu passo para ministrar o Excel, sempre é uma das funções onde as pessoas têm mais dúvidas. Então eu estou aqui para ajudar vocês nesse ponto, nesse tópico. É o seguinte, eu tenho uma planilha com nome, idade, sexo, salário e um bônus que não está preenchido. A gente vai usar a nossa função PROC-V para poder encontrar o bônus baseado no sexo da pessoa. Uma coisa muito simples, mas que vai ser bem didática e que vai facilitar muito o seu entendimento sobre o assunto. Primeiramente, antes da gente começar a fazer alguma coisa, eu vou falar o que é o PROC-V. Tem muita gente que pensa que PROC-V significa procurar valores. Não é. Está errado. PROC-V significa procurar verticalmente. Vocês vão ver mais à frente, em outros tópicos, que você também tem o PROC-H, que é o procurar horizontalmente. Então, não esqueça. Agora, PROC-V, procurar verticalmente, ok? Bom, a gente tem a seguinte planilha e eu preciso encontrar o bônus baseado num critério que eu vou definir agora aqui com vocês. Vou criar aqui uma tabelinha com sexo e bônus. Sexo masculino e feminino. Para os homens, eu vou conceder um bônus de 5%. Para as mulheres, um bônus de 9%. Bom, deixa eu dar uma enfeitada aqui no pavão. Colocar uma bordinha para ficar legal. E agora a gente tem a seguinte situação. No nosso PROC-V, para que a gente use de uma forma bem simples, bem fácil esse PROC-V, é importante que você pegue esta tabela de apoio, essa tabela que a gente vai procurar os nossos valores, e aplique um apelido. Portanto, eu vou selecionar a nossa área somente dos valores, essa é a preferência, tá? Você seleciona a área somente com os valores. Não tem problema se você pegar o título, mas em alguns casos a gente pode ter algum tipo de variação, então eu procuro sempre selecionar somente os valores, ok? Bom, com os valores selecionados, eu venho aqui na caixa de nome e dou um apelido chamado bônus. Tá lá o meu nome, bônus, aperto Enter, sempre tem que apertar Enter para confirmar. Ficou centralizado, está certinho. Para você fazer um teste se o teu nome está realmente aplicado, você clica em qualquer célula da sua planilha, vem na setinha aqui da caixa de nome e localiza o nome que você deu. Se você clicar e a área ficar corretamente selecionada, pronto, o nome está corretamente aplicado. Feito isso, vamos partir para o nosso trabalho. Aqui no bônus, a gente precisa usar a nossa função PROC-V, a gente precisa colocar essa função. Então vamos lá, toda fórmula ou função começa com igual. A função que a gente vai usar, PROC-V. Lembrem-se, procurar verticalmente. Temos 4 parâmetros nessa função. Temos o valor procurado, a matriz tabela, número de índice da coluna e o procurar intervalo. Eu vou traduzir isso daqui para vocês de um jeito bem simples. O valor procurado é o valor que você tem em comum na coluna do sexo, na nossa planilha principal e na nossa tabela de apoio. É a única coluna que a gente tem em comum nas duas tabelas, entre as duas tabelas, ok? Então, esse é o meu valor procurado. Matriz tabela, eu não gosto de chamar por esse nome. A gente pode chamar de tabela de pesquisa ou tabela de apoio. Eu acho que fica mais fácil para vocês aprenderem. Então, a nossa tabela de apoio é o local onde a gente vai pesquisar o valor procurado. Então, nossa tabela de apoio está aqui. Número de índice da coluna é qual coluna da nossa tabela de apoio que a gente deseja exibir na nossa planilha principal. Nesse caso, vocês vão ignorar as letras que estão aqui em cima. Considere apenas a sua tabela de apoio, tá?
Então a gente tem aqui na nossa tabela de apoio duas colunas. O valor do bônus está na segunda. Então o número de índice da coluna será 2. E procurar intervalo significa o seguinte: ele é um valor lógico, de verdadeiro ou falso. Como que ele funciona? Se você precisar fazer algum tipo de aproximação aqui da coluna sexo, aqui na nossa tabela de apoio, quer dizer, se o valor que está aqui precisa ser aproximado para você encontrar a sua solução, aí você usa verdadeiro. No nosso caso, os valores que estão aqui são exatos, eles não precisam de aproximação. Então, no nosso exemplo, o nosso procurar intervalo, o nosso valor lógico, como eu gosto de chamar, é falso. Vamos agora fazer na prática isso daqui. Valor procurado. Quem vai ser o meu valor procurado? O sexo, M, que corresponde à célula C2. Ponto e vírgula. Tabela de apoio. Quem é a minha tabela de apoio? Eu dei um apelido lá no início. Dei um apelido de bônus. Olha só que legal. No Office 2007, ele tem um auxiliar de nomes. Então, todo nome que você aplicou para uma área, ele aparece aqui embaixo, para que você não esqueça o nome, facilitando bastante a sua vida. Digitei só BO, e quando eu apertei Tab, olha que legal. Seguindo, número de índice da coluna. Coluna desejada. Qual a coluna desejada na tabela bônus? É a primeira ou a segunda? É a segunda, certo? Então, colocaremos 2. E para fechar, a gente vai mais um ponto e vírgula. Verificar o valor lógico. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro você vai usar quando quer aproximar o valor. Você precisa de uma aproximação para encontrar o teu resultado. Falso, quando o valor que você tem aqui é exato, não precisa de aproximação. Verdadeiro, você também pode usar, ao invés da palavra verdadeiro, que é muito longa, né? Você pode colocar um número 1. Ou, caso você queira o falso, você pode colocar o número 0. Fecho minha funçãozinha, confirmo que está lá, 0,05. Vou formatar isso daqui para porcentagem. Cliquei e já está lá o meu bônus de 5% para o Fábio, que é do sexo masculino. Posso arrastar, ou, o que eu acho muito mais prático, posiciona o mouse no canto inferior direito da tua célula, pressione 2 vezes, dê um duplo clique no seu mouse. E está lá todos os nossos resultados já facilmente preenchidos. Muito fácil, não? Se você precisar mudar o bônus de qualquer pessoa, de qualquer sexo na verdade, né? Basta você alterar lá na nossa caixinha e já tem o resultado alterado lá na nossa planilha principal. Bem, pessoal, esse é um assunto que é muito vasto. A gente ainda vai falar muito sobre outros tipos de pesquisa, outros tipos de procura e referência. Então a gente tem o PROC-H, tem outras formas de usar o PROC-V, tem PROC simples e assim vai. A lista é extensa. Bom, espero que eu tenha ajudado bastante vocês a entender esse PROC-V. Peço desculpa pela correria, tá? Mas eu acho que eu tentei ser o mais didático possível com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, continuem visitando o blog http://fabiojoaquim.wordpress.com e eu estou aguardando vocês na próxima. Forte abraço e até breve.